bom estarmos juntos mais uma vez. Orem por mim, porque vou falar sobre um assunto que não é fácil, mas que tem que ser falado. É um assunto que requer todos os alertas. Aliás, o meu objetivo ao falar o que vou falar é ligar todas as luzes de alerta para que todos sejamos sensíveis àquilo que eu vou falar. O tema que eu vou falar hoje tem a ver com o casamento. Concretamente, a falta, ou melhor, casamento, 2 pontos, falta conhecimento. É gritante a ignorância que há acerca desta verdade do casamento. Não vos vou dar nenhum estudo sobre o casamento. Não vos vou falar sobre muita coisa de que a Bíblia fala sobre o casamento. Mas vou-vos falar sobre algo que me preocupa imenso. Então eu começo por vos convidar a abrir a Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 4 e versículo 6, que diz assim: O meu povo, Oséias, portanto profetas menores no Velho Testamento, a seguir a Daniel, Ezequiel, Daniel. E então em Oséias 4:6 nós lemos assim, perdão, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Destruído, tomem bem atenção, olhem o que está aqui escrito, não fui eu que escrevi. Destruído. Sabem porquê? Porque lhe faltou conhecimento. Não é destruído porque sabia e não fez o que sabia. Não é destruído porque foi instruído quanto ao que devia fazer e foi negligente. Não. É destruído porque não teve conhecimento. Isto é muito sério. A falta de conhecimento, eu não sei se vocês sabem, mas devem saber, têm a obrigação de saber. A falta de conhecimento não isenta da destruição. E tal, eu não sabia. Esquece. Esquece. Não sabias, devias saber. Já lá vamos. O povo de Israel foi destruído não tendo conhecimento. Cuidado, pois, com a falta de conhecimento, porque a falta de conhecimento destrói. Não é ter conhecimento e não fazer. Também destrói. Mas a destruição é mais grave do que isso. Há destruição por falta de conhecimento. Sabem que o desconhecimento da lei, mesmo neste mundo, não isenta o acusado de ser responsabilizado. Têm a noção disso? O Código Penal deixa claro que ninguém pode ser poupado de ser punido em razão de desconhecer a lei. Eu não sabia, seu guarda, eu não sabia. Não sabias? Pimba! Devias saber. É assim a lei. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, que está por trás do Pingo Doce, passa publicidade, mas é uma fundação importante, por aquilo que faz, pelo serviço que presta à sociedade, e nomeadamente a nível de dados estatísticos da nossa sociedade. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre direitos e deveres, alerta com esta pergunta e respectiva resposta. E a pergunta que está lá é esta: o facto de uma pessoa não saber que determinado ato é proibido torna legítima a sua prática? A resposta: não. A regra geral é de que o desconhecimento da lei não justifica o seu incumprimento. No direito civil, um erro sobre o direito aplicável não justifica o incumprimento de um dever jurídico pelo cidadão, nem o isenta de eventuais sanções. E tomem bem atenção a isto. O artigo 6º do nosso Código Civil determina que a ignorância ou má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento, nem isenta as pessoas das sanções nelas estabelecidas. É o que diz a lei, o Código Civil. A propósito da impossibilidade de se alegar desconhecimento da lei,
E há alguns que alegam, né? Alguns quando são autuados, eu não sabia. Esqueçam, a lei contempla isso. É punido, não há, sem apelo nem agravo. O princípio geral do direito de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei é bastante antigo, sabeis. Não é de agora, do Código Penal recente português, nem do Código Penal português antigo. Era já aplicado no Império Romano, na Idade Média, e ainda hoje continua. Não é curioso? Como é que já na Idade Média isto acontecia? Este princípio. Mas como nós vemos aqui em Oseias, nesta passagem que nós acabamos de ler, e eu vou ler mais uma vez, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Como nós vemos em Oseias, este princípio é mais antigo do que o Império Romano. Este princípio é bíblico. Este princípio é divino. Este princípio é divino. Deus estabeleceu este princípio e diz que a falta de conhecimento destrói. Ou seja, a falta de conhecimento não isenta da destruição, não isenta da condenação, não isenta da punição. De modo que aquele argumento velho de que alguns utilizam, que preferem não ter conhecimento do que, tendo conhecimento, serem responsabilizados por esse conhecimento, tirem o cavalinho da chuva. Eu conheço colegas meus assim, não me fales mais de Cristo. Eu não quero ter mais conhecimento, porque senão a minha responsabilidade aumenta cada vez mais. Prefiro não saber do que saber o que me estás a querer dizer. Tirem o cavalinho da chuva. Vão ser condenados por não terem tido conhecimento. Vocês pensam que não ter conhecimento que isenta? Não isenta. Se tu que estás aqui não conheces verdades do Evangelho que te podem salvar e até achas que se não conheceres até é melhor para ti, esquece. Não é verdade. É assim com a salvação. É assim com tudo. Com o casamento também é assim, sabeis? Com o casamento também é assim. Há muita falta de conhecimento, infelizmente. Mas houve uma coisa que eu não disse e penso que é importante dizer. Referindo-me ainda ao alegar que as pessoas alegam de que, eu não sei, e pensam que com isso são irresponsabilizadas. Sabem que Romanos capítulo 1 não diz que as pessoas deviam conhecer a Deus. Não diz. Romanos 1 não diz que as pessoas deviam conhecer a Deus. Deviam conhecê-lo, mas não o conheceram. Romanos 1 diz que as pessoas deviam conhecer a Deus, apesar de não o conhecerem. Mas deviam conhecer. E um dia vão ser responsabilizadas porque não o conheceram quando deviam ter conhecido. Mas eu não sabia. Devias saber. E Romanos 1 é claro em relação a essa matéria. E diz mesmo Romanos 1 que essas pessoas que o deviam conhecer, não o conhecendo, não é? É o que está lá escrito, são indesculpáveis ou indescortáveis, como diz a nossa versão, significa estão sem desculpa. Isto é um assunto muito sério. E como eu disse, isto não se aplica apenas à salvação, e já agora, isto é importante, se algum de vocês está aqui e que ainda não creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça-o hoje sem falta. Não precisas saber muito de Bíblia, precisas conhecer o básico, e o básico é isto: eu sou pecador, com pecados eu não entro no céu, porque Deus é santo, e pecado lá não entra, nem pecador, mas Cristo veio a este mundo em santidade, perfeita, completa, e voluntariamente foi feito pecado por mim. Ele pegou nos meus pecados e levou-o sobre si, para que se eu crer nele, naquilo que ele fez, ele pegue na sua santidade e me atribua a mim, e com essa santidade perfeita que é dele, eu apareça diante de Deus, e Deus diz, podes entrar, porque apareço lá sem pecado em Cristo. Não percebes isto? Tens que crer nisto.
O Senhor Jesus Cristo foi claro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é incontornável. Tu não consegues ir ao céu sem ser por Cristo. Porque Ele é o único que te dá aquilo que tu precisas e que tu não tens, que é a santidade que te habilita a entrar no céu. Eu estou a pregar e eu não queria pregar. Eu queria conversar convosco. O Senhor Jesus Cristo, na maior parte do tempo, conversava com as pessoas. Ia introduzindo as verdades em conversa. É esse o meu desejo. Mas houve uma altura que eu tive que me empolgar aqui um bocado por causa de quem não está salvo. Eu preocupo-me quem não está salvo. Porque não vai ter desculpa. O tema casamento é vastíssimo. E como eu disse há pouco, eu não vou fazer aqui nenhum estudo sobre o casamento. Apenas quero lançar alguns alertas. Mateus 19. Em Mateus 19, nós lemos acerca do Senhor Jesus Cristo falar sobre este tema, com as pessoas com quem Ele falava. E particularmente falarem com Ele sobre uma coisa que tem a ver com o casamento, ou que está ligado ao casamento e que não devia estar ligada, que é o divórcio. Este é um tema ancestral, o divórcio. E em Mateus 19 nós lemos assim no versículo 13. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Sabem que na lei de Moisés isso foi permitido. Um indivíduo acordava mal disposto de manhã e não olhava bem para a cara dela e mandava embora. Era assim. Por outras palavras, não é assim que está escrito na Bíblia, mas é quase assim. É só lerem o que a lei de Moisés diz a este respeito. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio e reporta para a origem? Sabem que a lei da primeira menção é que deve determinar tudo. Quando a gente quer saber um assunto na Bíblia, não vamos aos meandros, vamos ao princípio. E quando Deus no princípio criou, macho e fêmea os fez. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Vocês não sabem disto? Não tendes lido? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Divórcio, não. Ok? Disseram-lhe eles não desistem, sabem? O ser humano é tramado. O ser humano quer sempre encontrar uma nesga para se safar do aperto em que se encontra. E se ele puder escapulir-se ao que Deus diz, encontrar ali uma abertura, talvez por aqui eu possa escapar e consiga justificar o que eu quero. Cuidado. Foi isto que eles fizeram. Eles disseram: por que mandou então Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Se alguém quiser utilizar este tipo de argumento, deixa-me dizer uma coisa: eu tenho pena de vocês usarem este argumento. Sabem porquê? Revela a dureza de coração. Vocês querem ser conhecidos como os duros de coração? Por causa da dureza dos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Não é isto que Deus quer. Por outras palavras. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. E aqui, com esta afirmação que o Senhor fez, hoje, nos nossos dias, não estes aqui, porque estes aqui não tinham esse problema, eles perceberam. Hoje, dizem: aqui uma hipótese. Se houver adultério, já justifica divórcio. Será? O Senhor de facto diz aqui: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, que é adultério neste caso, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Deixa-me dizer, e os discípulos disseram-lhe assim, versículo 10, disseram aos seus discípulos: se assim é, a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar.
É melhor não casar. Sabem, isto era a coisa, e é a coisa, estou aqui jovens à minha frente. Esta é a coisa que vocês devem colocar agora, não é depois. Vocês devem colocar agora se realmente devem casar. Porque vocês devem saber o que é que significa casar. Porque a falta de conhecimento destrói. E muita gente casa-se sem saber o que é que está a fazer. No dia do casamento, até é dito isto. Em todos os casamentos, de uma forma geral, até que a morte os separe. Mas depois, na prática, isso não acontece. O que aconteceu? Bem, deixa-me só dizer uma coisa muito importante. E eu digo já, eu ia dizer lá à frente, mas digo já. Vocês reparem que isto não é uma escapatória ou uma exceção ao divórcio. Isto não é uma exceção. O Senhor não diz assim, divórcio não, no princípio não foi assim, mas há aqui uma exceção. Se houver adultério, se houver prostituição, se houver infidelidade. Prezados irmãos, nós estávamos aqui debaixo da lei, ok? Nós estamos debaixo da graça. O Senhor Jesus Cristo nasceu sob a lei e cumpriu tudo o que tinha a ver com a lei. E debaixo da lei está escrito: quem infringisse nesta matéria do casamento e se prostituísse, adulterasse, fosse infiel, está escrito o que é que havia de acontecer. Sabe o que acontecia? Os adúlteros eram ambos mortos à pedrada. Ambos mortos à pedrada. Por isso a única exceção que o Senhor estava a dar era esta. Para a pessoa poder casar com outra e não ficar numa situação de adultério. Era pela prostituição, porque isso pela lei requeria morte. Logo, o culpado era morto e a pessoa ficava livre da lei do casamento para poder casar de novo. Só pela morte. Esqueçam. Não há aqui exceção nenhuma. Falta de conhecimento da Bíblia. É que leva as pessoas a interpretar mal a Bíblia. Portanto, quando o Senhor disse isto, eu estava debaixo da lei, os infratores eram mortos, por isso é que aquela mulher em João 8 ia ser morta à pedrada. Lembram-se? Foi neste tempo que o Senhor falou nisto, não foi no outro. E por isso, havendo morte do infrator, o inocente do casal ficava livre para poder casar. Porque era até que a morte os separasse. Ok. Casamento é coisa muito séria. O casamento é uma coisa tão séria, tão séria, tão séria, que mesmo apesar de no tempo de Moisés, não agora, mesmo apesar do tempo de Moisés, por causa da dureza do coração deles, Moisés ter permitido o divórcio, notem que mesmo assim, os que se divorciassem, no tempo de Moisés, tomem bem atenção a isto que eu vou dizer agora, que muita gente não sabe, ou nunca reparou, provavelmente, não podiam mais tarde voltar a casar com a mesma pessoa. Era como se fosse dizer, tem cuidado, vê lá o que é que tu vais meter. É que se depois quiseres casar com a repudiada, já não podes casar mais com ela. Sabiam disso? Está lá na lei, é ir ler. A pessoa repudiada, se um indivíduo, imaginem um homem, o contrário também era verdade, rejeitasse a mulher, já não és mais minha mulher, estamos divorciados, não quero saber de ti para nada, ok? Imaginem que amanhã, por qualquer razão, e a vida às vezes há muitas voltas, eu conheço alguns casos aí na nossa sociedade, e vocês também conhecerão, de pessoas que se divorciaram e voltaram a casar, conheço casos, e graças a Deus por isso. Mas hoje é diferente, hein? Mas debaixo da lei não o podiam fazer. Que era para eles pensarem duas vezes antes de o fazerem, e não fazerem disparados. Em Deuteronômio, no capítulo 24, versículos 1 a 4, lemos assim. Quando um homem, Deuteronômio 24, 1 a 4, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, quer dizer, lhe dará o divórcio. Estão a ver? Estás feia, ficaste feia, já não és mais bonita para mim, olha, já não te quero mais. Era assim. Isto é grave, não é? Dureza de coração. O nosso irmão José Carvalho, na sexta-feira passada, íamos os dois juntos e contou-me um episódio de um conhecido dele, nos trabalhos que ele faz. Não vou entrar agora aqui em detalhes.
mas um homem casado, dos seus 40 e tal anos, não é? Por aí. E estava a pensar deixar a mulher. Como infelizmente acontece em muitos casos por aí. Estava a pensar deixar a mulher. Divorciar-se dela. Entretanto, a mulher teve uma doença gravíssima. Autoimune, não é? Do tipo degenerativa, daquelas doenças degenerativas. Que a pessoa perde massa muscular, deixa de poder mover-se, etc. Quando este homem, que não é crente, soube, ele queria divorciar-se dela. Quando ele soube do estado de saúde da sua mulher, ele decidiu não se divorciar dela. Foi o que o José Carvalho me disse. Isto é de homem. Olha que eu nunca ouvi um caso destes. Mas registrei. Agora, versículo 2. Se ela, pois, saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este último homem, imaginem, o homem divorciou-se da mulher, a mulher vai e vai casar com outro homem. Se este outro homem com quem ela se vai casar lhe fizer escrita de repúdio, agora imaginem que o outro homem também se divorcia dela, e lhe o der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, podia ser duas situações. Ela divorciou-se, o marido divorciou-se dela, ela arranjou um outro homem, e o outro homem também se queria divorciar dela. Ou então o outro homem morria. Sabe o que está aqui escrito? Então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Isto é um assunto muito sério. Vocês não imaginam o impacto que esta coisa do divórcio causa na sociedade. Destrói a sociedade. A nossa sociedade está a ser destruída no seu tecido mais básico, que é o casamento. Vocês não imaginam. E eu acho que já contei isto, não sei se contei aqui em público, mas já contei alguns em particular. Mas acho que até aqui em público, acho que já disse uma vez, numa circunstância qualquer, não sei se foi num estudo sequer. Tenho a noção de que já disse. Quando eu estava no ativo na Marinha, eu estava num gabinete e eu tinha várias pessoas que estavam sob o meu comando e a minha chefia. Tinha pessoal civil e tinha pessoal militar. Um dia estava lá no meu gabinete e no meu gabinete, na altura, nesse tempo, estava lá um outro oficial da Marinha que também estava no mesmo gabinete que eu. Também meu subordinado. Mas eu era um homem de pai de 50 anos. À volta disso. E havia um funcionário civil que tinha problemas conjugais. E ele tinha 2 filhos, um casal. Adolescentes, da flor da vida. E ele queria se separar da mulher. Eu tive grandes batalhas com ele, a tentar demovê-lo dessa ação, para não fazer esse disparate. Que ele não imaginaria, inclusivamente, o efeito perverso que ia trazer sobre os filhos. E há um dia, depois de várias conversas, há um dia que falamos os dois ali no gabinete. E esse meu colega, esse meu camarada, estava presente na secretária dele. E eu estive à vontade para falar com este meu subordinado civil, porque o outro era oficial e, portanto, sendo superior, não havia problema nenhum. E até foi bom. Porque ele tentou justificar a situação dizendo e tal, e não sei o quê, porque não dá, porque não sei o quê, porque não sei o que mais. Eu disse, cuidado com os teus filhos. Isso dá problema, eles adaptam-se, as crianças e os adolescentes e os jovens adaptam-se facilmente a novas realidades. Nisto, o outro indivíduo que estava na secretária não conseguiu calar-se. Falou, pediu para falar e disse, desculpa, eu tenho que intervir. Eu sou filho de pais separados. Vocês não imaginam o impacto que ainda hoje tem na minha vida, um homem de 50 anos, o divórcio dos meus pais. Não imaginam o que aquilo causou de perverso em mim. Mas sabem de uma coisa? Quando a Bíblia diz ali, Moisés deixou por causa da dureza dos vossos corações, por outras palavras, sabem o que é que Moisés
fez por causa do... O que é que ele estava a dizer? O que é que o Senhor estava a dizer quando disse isso? Estava a dizer que foi por causa do vosso egoísmo. As pessoas são egoístas, só pensam nelas. E deviam pensar em primeiro lugar nas crianças, nos filhos, nos inocentes. E que aquilo vai ter um impacto tremendo sobre eles. Bem, estava a conversar e já estou outra vez a pregar. Eu não quero conversar. Bem, 2500 anos depois da instituição do casamento no Jardim do Éden, o estado do casamento era deplorável. 1500 anos, portanto, no tempo de Moisés, 1500 anos depois do Senhor ter falado as coisas, ou melhor, no tempo de Moisés, e depois do pecado ter entrado no mundo, a coisa foi-se degradando, e no tempo de Jesus Cristo estava no estado em que estava. 1500 anos depois do Senhor Jesus Cristo ter dito aquilo, ou 2000 anos, 2000 anos depois, as coisas não estão melhores. É incrível isto, a sério. E as pessoas andam cegas, surdas, cegas, não querem saber, mas elas vão saber, porque vai chegar o dia que Deus vai dizer assim: ai, não sabias, devias saber. Ai, não sabias, devias saber. As pessoas devem pensar muito bem, jovens, devem pensar muito bem antes de casar. Depois é ai, mas deviam ter pensado antes. Ok? Pensar muito bem antes de casar. Em Malaquias 2,16, Deus diz, não vamos lá agora, mas diz por outras palavras, mas é o que quero dizer, que Deus odeia o divórcio, aborrece o repúdio, ou odeia o divórcio. Deus não muda, sabem? Vocês pensam que Deus, lá atrás ele odiava o divórcio, agora já não odeia o divórcio. Acham? Deus não muda. O Senhor não mudo. Lemos na Bíblia. Ele não muda. Ele não mudou. Ele não muda. Ele nunca vai mudar. Mas sabem de uma coisa? Outra coisa. Ele nunca alterou os seus princípios. Os seus princípios são sempre os mesmos. O princípio de Deus para o casamento foi estabelecido no Éden. Não mudou. E o Senhor Jesus Cristo referiu-se a isso. Houve uma distorção e ele vira-se assim: calma aí, mas não era assim. Não é isto que Deus quer. Não é isto que eu quero. Os homens é que têm mudado. E o mais grave é que querem mudar a lei do casamento. E tem na nossa sociedade tentado fazer isso. Mas sabem que os homens não podem mudar uma lei que é divina. Não podem. Os homens não podem alterar a lei divina. Eles bem querem, eles bem tentam, eles até legislam sobre o assunto. Mas isso não sanciona as perversões que eles abraçam. Ok. Existem mais passagens, além de Mateus 19, que eu li há pouco no versículo 9, também há Mateus 5,31, que é uma passagem paralela que diz, a não ser por causa da prostituição, parece haver ali uma escapatória, é paralela, é muito semelhante. O que é curioso, e agora deixar-me dizer isto, eu vou ler Mateus 5,31, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, sabem que isto está no Sermão da Montanha, isto que eu vou agora ler, Mateus 5, Sermão da Montanha, ok? Está escrito assim, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo, foi dito no tempo de Moisés, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite, assina o divórcio. Eu, porém, digo, e agora também atenção, então vai dizer aquilo que também está dito em Mateus 29, não é? 19. Que é parece aquela escapatória, não é? Eu quero só chamar a vossa atenção para o seguinte. Nós estamos no Sermão da Montanha. Sabem o que é que ele está aqui a falar nesta série de ditos dele? Ele está assim a dizer assim. Foi dito, Moisés disse, não adulterarás. Não adulterarás. Foi uma das coisas que ele disse. Eu, porém, vos digo, se algum de vocês puser os olhos numa mulher e a cobiçar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Isto é mais rigoroso do que eu pensava.
Não matarás, não foi o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se vocês se encolorizarem contra o vosso irmão, ou se disserem raca, que é uma expressão de desprezo, não posso com ele, não posso com ela, já o mataram no vosso coração. Epá, isto é tramado. O Senhor Jesus Cristo está a esticar a corda ao máximo. E é nessa série que ele diz, o que é que disse Moisés? Que dá a carta de repúdio, se ela quiser ir embora, dá a carta de repúdio. Eu, porém, vos digo. E o que ele diz é sempre duro. Só por causa de prostituição, que significa a morte de alguém. Isto é brincadeira. Vejam o espírito da coisa, no seu todo. Ok. Já agora, só para vocês saberem o que é que está escrito na lei. Cito, ouçam, porque é para não perdermos tempo por causa do tempo, eu não tenho tempo. Em Levítico, no capítulo 20, versículo 10, lemos assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Isto era o que estava na lei, ok? Morte. O assunto do casamento para Deus é uma coisa tão séria, tão séria, tão séria, que quem violasse isto era morto. Vocês não levem isto de ânimo leve. Deuteronômio 22, 22 diz assim: quando um homem for achado deitado com mulher casada com o marido, então ambos morrerão. E depois lemos no versículo 24: trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morram. Era o que ia acontecer àquela mulher em João no capítulo 8. E em João 8, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei, olhem o que é que escreveu o Senhor, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. À morte, claro. E foi neste contexto que o Senhor disse tudo o que ele disse, ok? Deixai-me dizer, assim, nós que nascemos de novo, que somos crentes, filhos de Deus, nascidos pela graça de Deus, pela fé em Cristo, que recebemos o Espírito de graça, nós não vamos emparcerar com os endurecidos da lei, pois não? Vocês não vão querer emparcerar com aqueles indivíduos. Acho que não são boa companhia para ninguém, certo? Nós que estamos debaixo da graça. Nós que estamos debaixo da graça, diz Paulo, não estamos mais debaixo da lei. E debaixo da graça, ouçam o que está escrito. Há duas passagens lapidares nesta matéria que o apóstolo Paulo refere. Uma está em Romanos 7 e outra em 1 Coríntios 7. E a primeira, embora ele utilize esta linguagem, que é verdadeira, para ilustrar uma verdade espiritual, que tem a ver com a lei de Moisés, etc., aquela lei que foi abolida, etc. O David um dia deu uma grande mensagem sobre isso, que eu nunca mais me esqueço. Pregou sobre estes versículos de Romanos 7, que eu gostei muito. Lemos assim no versículo 1: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei do casamento, entenda-se. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. A única coisa que liberta uma pessoa que esteja casada, para eventualmente ficar livre, para poder casar outra vez, se assim entender, e se isso acontecer com alguma de vocês ou algum de vocês, pense duas vezes antes de o fazer. Porque a Bíblia diz que, em 1 Coríntios 7, diz: case no Senhor. Isto é um assunto muito sério. O casamento é um assunto muito sério. Infelizmente, muitos não casam no Senhor. Casam por todas as razões e mais algumas, mas não no Senhor. Eu não vou desenvolver isso. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei do casamento. E assim não será adúltera se for de outro marido. Ele pega nesta verdade, que é uma verdade absoluta, e depois tira a doutrina daqui, por causa da lei. Eu não vou falar nisso, mas ele tirou a doutrina por causa da lei, porque isto é verdadeiro. Ele não ia pegar uma mentira e fazer a doutrina de uma mentira. Mas na primeira carta aos Coríntios 7:39, vamos assim: a mulher casada
está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja do Senhor. Podes casar com quem quiser, jovens também. Vocês podem casar com quem quiserem, ok? Contanto que seja no Senhor. Este versículo de 1 Coríntios 7 é a última ocorrência sobre o assunto na Bíblia. Aplica-se aqui a chamada lei da última menção. Esta última palavra de Deus sobre o assunto é muito importante. Portanto, o casamento é até que a morte nos separe. Já agora, sabem que o casamento é uma união física. Serão dois numa só carne. Foi assim no Jardim do Éden, quando ocorreu o primeiro casamento, e tem sido dito assim, o Senhor citou isso, é uma união física. Tomem bem atenção. É uma união física. Serão os dois numa só carne. Se o homem e a mulher fossem dois num só espírito, que não são, então a morte nunca dissolveria o casamento, porque o espírito nunca morre. Mas sendo dois uma só carne, a carne morre. E a pessoa fica livre para poder casar. Mas se fosse uma união pelo espírito, os dois num só espírito, o casamento era indissolúvel. Seria para sempre. Sendo o casamento uma união física, mesmo que os cônjuges se desentendam e tenham problemas e dificuldades, e quem não tem, ainda estão casados aos olhos de Deus, pois a união é física. O casamento, segundo Efésios capítulo 5, é modelado por Cristo e a Igreja. Eu vou ter que parar e já vou acabar. Vou só dizer mais umas coisas a seguir, mas não vou deixar de dizer esta. O apóstolo Paulo pega em Cristo e a Igreja e pega no marido e mulher, no casamento. E faz ali dois grandes ensinos. Primeiro, homem e mulher, estás a ver qual é a vossa relação um com o outro? Olha, isso ajuda-vos a perceber qual é a relação entre Cristo e a Igreja. Agora ao contrário. Vocês estão a ver a relação entre Cristo e a Igreja? Homem e mulher, aprendam aquela relação, como é que ela funciona entre Cristo e a Igreja. Sabem o que é que eu tenho dito? Porque há pessoas que utilizam, sei lá, falta de conhecimento. Os cônjuges acusam-se um ao outro disto, daquilo, do outro, não sei o quê, pá, pior que há aí, não sabes o que ele é, não sabes o que é que ela é, não sabes o que é que ele faz, o que é que ela faz. Eu deixo-vos falar. Depois só digo assim. Em todos os casamentos que existem, qual é o casamento em que há maior infidelidade? Sabem-me responder? É o casamento entre Cristo e a Igreja. Não há nenhuma mulher mais infiel do que a Igreja. Por muito infiel que seja uma mulher ou um homem. A Igreja é de uma infidelidade inexplicável. O Senhor algum dia a deixou? O Senhor algum dia se vai divorciar dela? O Senhor algum dia a vai rejeitar? Algum dia! Como é que então eu, que digo que sou de Cristo, vou fazer isso com a minha mulher? O casamento é até que a morte separe. Então os votos do casamento são muito importantes. Eclesiastes, o rei Salomão dizia, melhor é que não votes do que votes e não pagues. E Provérbios 20, 25, o mesmo Salomão diz, laço é para o homem, é um laço, sabem? O homem dizer precipitadamente, jovens, vocês não se precipitem, hein? Pensem duas vezes. Laço, ou seja, uma armadilha. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, então inquirir. É uma armadilha, fazer os votos, e depois dos votos estarem feitos é que vai-se fazer a inquirição. E vai-se fazer, façam a inquirição toda agora, não é depois. Primeiro votas e depois é que vais inquirir. Isso é de ser louco. Na minha lista de oração, que inclui muita gente,
Só para citar um exemplo, tenho nessa lista uma irmã, não é daqui, que é para ninguém pensar que estou a falar de alguém daqui, que tem 3 filhos. A filha divorciou-se. Essa filha tem 2 filhos completamente estrambulhados, desorientados, perdidos. É o resultado, sabe? É o resultado destas coisas depois dá nisto. O filho divorciou-se, tem 2 filhos que estão desaparecidos do meu horizonte, mas sei que os caminhos deles não são os melhores. A outra filha é mãe solteira. Vocês notem como o mal se alastra e contamina tudo e leva os outros, estes que pecam, levam os outros a pecar. Isto é uma responsabilidade tremenda. Por isso é que Deus não tem contemplações nesta matéria. O quadro está a ficar calamitoso. Alguém me disse assim, tens que falar sobre isto. Por isso é que eu estou a falar sobre isto. Porque o quadro está a ficar calamitoso. É uma calamidade o que está a acontecer. Mesmo nós pregadores, e eu começo por mim próprio, não temos falado sobre isto. O que a Bíblia diz a respeito disto. E depois ficamos muito surpreendidos de vermos os resultados funestos e catastróficos. Está tudo cada vez pior. Mas sabem qual é o mais grave desta situação? É o silêncio a respeito disto. Sabem que o silêncio neste caso significa sancionar, aprovar a ilicitude deste pecado. Eu vou-vos dar um exemplo. A nossa sociedade, uma grande fatia, quando começaram a vir com perversões acerca do casamento e muitas outras, vocês sabem, não é? Eu não vou entrar em detalhe. Na nossa sociedade, desde ideologias de género e antes de ideologias de género e depois de ideologias de género, a nossa sociedade, todos caladinhos, ninguém diz nada. Antes disto acontecer na sociedade, as pessoas todas, se alguém lhes dissesse uma coisa desta, indignava, não, está errado. O silêncio das pessoas na sociedade levou a sociedade a aceitar. E hoje em dia toda a gente aceita. Praticamente toda a gente aceita. Já ninguém, já toda a gente, é normal. Vêem cenas aí, é normal. Já normalizou. Tomem atenção. E assim se normaliza o anormal. Nós estamos neste tempo, está-se a normalizar o anormal. A normalização é o ato ou efeito de regularizar, entenda-se, de regular o que é irregular. A normalização, no fundo, é tornar o anormal normal, tornando normal o anormal. Estamos num mundo de doidos, de loucos. Nós não podemos embarcar nisto. Está tudo a ficar maluco. As nossas famílias as nossas famílias normais estão a ser consideradas anormais ao serem consideradas normais as propostas perversas de caricaturas distorcidas de família a que nós estamos a assistir. O mais grave da situação é vermos isto acontecer não apenas no mundo, este sancionar, este silêncio, mas na igreja professa. Quando me converti há 50 anos, vocês sequer não sabiam, mas eu já sou crente há praticamente 50 anos. Era impensável um crente pensar em se divorciar. Quanto mais haver um crente divorciado, isso não existia na igreja. Hoje, alerta, campanhas todas a retinir. Está-se a tornar norma na cristandade. Pastores e outros afins. O grave da situação é que alguns na igreja que não estão nesta condição, tomem atenção agora àquilo que eu vou dizer, alguns vão me bater no fim. Mas eu vou dizer, há alguns que não estão nesta condição
estão a aprovar os que estão neste pecado. Colocando gostos nas redes sociais é esta ilicitude o que me põe fora do sério, a sério. Branqueando dessa forma a negrura desta situação pecaminosa destas pessoas que estão em pecado e vivem em pecado. E há pessoas que vão lá e põem gosto. E eu vou dar um caso concreto. Ainda ontem vi alguém que vocês não vão lá chegar porque não chegam, mas eu vou dizer assim um bocadinho mais. Alguém que me é muito chegado. Alguém que até é da minha família. Pessoa que é uma crente professa. Ainda ontem vi essa pessoa que se divorciou há vários anos, que já teve depois disso vários outros relacionamentos. Eu não sei se ela já vai no terceiro, se vai no quarto. E agora aparece-me com o terceiro ou com o quarto relacionamento, uma fotografia, não é? Com um quarto relacionamento, já depois de ter tido um divórcio, e mais um relacionamento falhado, e mais outro falhado, e mais outro falhado, não é? E ontem vi crentes irem lá e porem gosto naquela fotografia. O que é isto? O que é isto? Vocês que me estão a ouvir pela internet, ouçam bem com atenção. O que é isto? Crentes? Em que estado estão os crentes? Claro que entre os que lá estavam a pôr gostos, alguns que até nem estão nesta situação, estão emparceirados ao lado de outros que estão em situação igual. Pudera. Eles também estão numa situação irregular, também estão divorciados, também estão em segundas e terceiras relações, e claro que para eles é bom. É para serem normalizados. Querem normalizar o anormal. O silêncio é uma arma ensurdecedora. Dizia-me uma irmã quando eu falava com ela há dias. O silêncio é um alarme. Não é uma arma, é um alarme ensurdecedor. O silêncio pode ser pecado. Sabem o que é que disse Abraham Lincoln? Pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em cobardes. E eu não quero ser cobarde. O silêncio torna-se cobardia quando a ocasião exige que se diga a verdade. E porque a igreja está em silêncio, o ateísmo está a galopar, mas a galopar que é uma coisa impressionante. Eu não vou agora aqui entrar em, porque a minha hora já passou, mas podemos falar de pesquisas que têm sido feitas recentemente, não é? E é impressionante como o ateísmo está a galopar, tanto na América como na Europa, como em Portugal. Sabe quem é o maior fabricante de ateus? O maior fabricante de ateus é a igreja, professa. Uma igreja que não é para levar a sério. Eles até se riem. Igreja? Quem? Uma igreja que cristãos que se vão casar e no dia do casamento dizem até que a morte nos separe e depois fazem o contrário e eles riem-se. Que credibilidade tem essa igreja? Alguma? Nós somos culpados. Isto está a descredibilizar Deus, pior que a igreja. Descredibiliza Deus e a sua palavra. A sua santa palavra. E eu tenho aqui mais coisas para dizer, mas não é para eu dizer muito que vocês vão ficar melhores. Mas eu quero vos dizer que isto é tão grave, que a Bíblia diz que os adúlteros não se vão salvar. Tomem bem atenção. Não herdarão o reino de Deus. Os adúlteros Deus os julgará. Estou a citar versículos. Quem é injusto? No último livro da Bíblia, no último capítulo, lemos assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os que se prostituem. E depois eu tinha mais coisas para dizer.
Mas eu não vou dizer, porque também não é por isso que eu vou adiantar. Olha, José, passo-te a palavra. Que o Senhor nos abençoe.